dia, pessoal! Hoje eu vim bater um papo com vocês a respeito de um acontecimento de Porto Alegre, numa escola da rede privada com adolescentes, que foi o hashtag Vai Ter Shortinho Sim. Eu decidi vir bater papo com vocês porque teve repercussão nacional o assunto e houveram trocas de comentários bastante agressivos, bastante carregados de tensão. E eu decidi trazer um olhar que é lógico que é um ponto de vista, é o meu ponto de vista, mas eu decidi trazer o olhar do questionamento e não do posicionamento. Eu vim convidar vocês para estarem comigo aqui e eu acho que o que aconteceu foi que nós deixamos de levantar perguntas interessantíssimas que surgiram através do acontecimento. Então, que tipo de questões podem ser trabalhadas e pensadas a partir do que aconteceu? E que fazem parte, que permeiam o desenvolvimento da nossa sociedade e o desenvolvimento do pensamento coletivo, e nós colocamos como se fosse uma briga bastante pessoal, uma argumentação pessoal. E do meu ponto de vista, isso é uma perda muito grande. Nós poderíamos estar colocando em questão pontos importantíssimos com os quais a sociedade, o coletivo se preocupa. Então, eu convido vocês a comentarem, a participarem, a mandarem e-mail se quiserem depois desse vídeo, e se vocês quiserem a gente aprofunda o assunto depois, tá? Eu acho que a primeira questão que nós perdemos e que nós ganharíamos muito se fizéssemos é a questão do a quem é permitido protestar. Eu vi muitas acusações porque eram adolescentes, porque eram classe média alta, ou porque o tema do protesto não era válido, tá? Nós vamos colocar em várias questões aí, mas a primeira questão que eu quero colocar é: a quem é válido protestar? Quem tem o direito na nossa sociedade de protestar? Nós costumamos desvalorizar os protestos se eles não estão partindo dos mesmos valores que nós temos. Então, assim, nós menosprezamos o movimento estudantil porque eu ouvi muito isso, porque eles eram baderneiros, ou porque a forma de protesto deles não agradava a uma parte da população. Será que isso invalida um protesto? Se são os professores, é porque eles reclamam muito do salário. Será que eles não podem protestar? Então, a quem? Se é classe média baixa ou se é classe economicamente, né? Média baixa, não pode protestar porque, na verdade, não está trabalhando muito para ganhar o seu sustento. Então, nós temos uma série de argumentos preconceituosos que mantêm a gente numa posição de a ninguém é permitido questionar. Será que é isso mesmo? Nós não temos direito de manifestar os nossos desconfortos de acordo com regras impostas, de acordo com algo que não foi coletivamente discutido? A quem é permitido, então, a quem é válido protestar? A segunda pergunta que ficou para mim, a partir do que aconteceu, foi: nós estamos inseridos numa sociedade, num país imerso em problemas de questão ética e em problemas de questão moral, que afetam inclusive o desenvolvimento do bem-estar social do país. E de repente nós jogamos para essas meninas a questão de que elas não estão de acordo com valores morais ou valores cristãos, né? Em relação ao tamanho do short, se deve usar shorts ou não. Nós jogamos essa questão para elas. E me parece estranho que a gente faça isso e a gente viva num país de corrupção assistida. A pergunta que fica é, primeiro, vamos pensar coletivamente. Os valores morais e as nossas inserções sociais, elas estão dentro do nosso contexto familiar, dentro da nossa individualidade.
Quando nós pensamos coletivamente, nós temos que respeitar outros pontos de vista, outras inserções sociais, outras religiosidades, espiritualidades. Nós temos que pensar nisso. O pensamento coletivo e não os valores e não a obrigação de seguir valores que nós temos e que nos fazem ou não bem dentro do nosso contexto. Pensar coletivamente é sair do nosso lugar e pensar o bem-estar coletivo. E me parece incoerente que nós, todos, vivendo uma situação de corrupção assistida, de problemas econômicos, nós ainda estejamos olhando para essas questões do ambiente individual como se elas possam, as meninas possam ser acusadas ou não de um valor moral que a gente tem dentro de casa. Eu acho que esse é um olhar importante. O que é coletivo, né? O que é que está no nosso interesse e que foge a essas questões de valores que nós temos dentro do nosso ambiente, que não necessariamente arrecada todos os seguidores que nós queremos. Uma crítica que eu vi é que as meninas são imaturas exatamente porque nesse contexto de corrupção, de problemas econômicos, elas seriam irresponsáveis ou imaturas ou sem limites. Isso foi bem destacado. Eu acho que a gente está manifestando uma preocupação muito grande nossa. Quem são os adultos referências dessas meninas? Qual é o conteúdo veiculado nos canais abertos? Que tipo de informação essas meninas têm acesso? Se é verdade que elas são irresponsáveis e se é verdade que elas não têm limites, quem não disse não? Será que nós estamos dizendo para as nossas crianças os nãos necessários? Será que nós estamos oferecendo para eles a frustração e o amparo necessário para o desenvolvimento? Então, nós estamos acusando essas meninas, talvez, é isso que eu coloco em questão para a gente, nós estamos acusando essas meninas de falhas nossas. E quando eu digo nossas, eu estou falando de adultos que devem ser maduros e que estão inseridos em sociedade. Nós fizemos uma crítica, né? Nesse jogo, nós fizemos uma crítica a nós mesmos, não é? Mais uma coisa bacana da gente pensar é essa coisa de nós não darmos voz aos adolescentes. Então, primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ofertar para eles é o conhecimento, é a habilidade de ser crítico, é a habilidade de argumentar bem, de decidir o seu ponto a partir não só de você, mas do seu coletivo, né, do seu país, por exemplo. E aí nós não deixamos eles manifestarem. Então, o que nós dissemos com o acontecimento foi um pouco assim: ai, que assunto banal, esse assunto não importa. Nós decidimos que o assunto não importava, foi assim que a maioria do movimento se colocou. Lógico que nós tivemos diferentes entradas de pessoas e diferentes argumentações, mas assim... Por quê? Porque eles não são capazes de discutir regras. Porque eles não são capazes de discutir acordos sociais. Será que é porque eles não estão tendo acesso a boas informações, ao conhecimento? Ou será que nós não queremos que eles tenham voz? Ou será que nós achamos que só nós temos essa competência? Será que nós achamos que nós temos essa competência? Veja quantas questões a gente pode levantar. Né? Então, por que nós não temos a competência de discutir regras, de discutir por quê? Por que tem que ser assim? Essa habilidade de se questionar é a que leva a gente adiante. E por que nós menosprezamos a forma deles de dizerem nós temos voz, nós queremos saber por quê? Por que a sociedade é construída da forma como ela é construída? A quem isso é benéfico? Gente, as perguntas nos levam adiante. O que nós estamos dizendo para os nossos adolescentes talvez seja: vocês não podem perguntar. A pergunta de vocês não é válida. Toda pergunta é válida. A gente tem esse discurso sobre a escola de não tem pergunta mais importante. Mas no dia a dia, quando a coisa fica séria, a gente acha que os questionamentos deles não são importantes. E são sim.
Os questionamentos deles constroem saber, constroem conhecimento, constroem sociedade. Se nós falamos que as crianças são o nosso futuro, crianças que não questionam ou que não podem questionar porque são ridicularizadas, o que será então? Né? Então fica a pergunta, por que nós não damos conhecimento, capacitação, espaço para os nossos adolescentes trazerem os questionamentos deles? Não menos importante, é a última pergunta, eu enchi vocês, mas não menos importante é a pergunta, qual é o foco da questão? Eu acho que o que está em jogo é o seguinte questionamento. Será que nós não estamos falando do lugar da mulher? Será que nós não estamos falando, por exemplo, desse ditado que me assusta bastante, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é culpabilizar a vítima? Você está pedindo para ser atacada, você está pedindo para ser abusada, você está pedindo para que algo de ruim aconteça com você. Ninguém pede isso. Nós temos liberdade, ou pelo menos deveríamos ter, liberdade de expressar a nossa personalidade, quem nós somos. Contanto que a gente não ultrapasse o direito do outro, nós temos essa liberdade. Achar que a culpa de alguém não controlar os seus impulsos é nossa, né? Isso é muito grave. Nós falamos que as meninas estão se sensualizando, sexualizando a infância e a adolescência, mas eu te pergunto qual é o tipo de referências que elas têm, né? E se é que isso está acontecendo, e eu não acho que isso se aplique a esse acontecimento, mas se é que isso está acontecendo, isso levanta outro questionamento, e que ótimo que levante. Veja quantos questionamentos foram possíveis a partir de um protesto. Então, veja quanto esses adolescentes não ofereceram oportunidade para a gente pensar, para a gente bater papo. E a nossa resposta foi agressiva. Em geral, houve muita agressividade, muita tensão. Será que é esse convite que a gente faz para as nossas crianças, que em teoria construiriam o nosso futuro? É o convite da argumentação ácida, da argumentação sem pensar no bem coletivo, da argumentação do ter razão, em detrimento da construção do conhecimento? Então, ficam aí todas essas perguntas. Eu gostaria de pensar com vocês, eu gostaria de que nós criássemos um ambiente acolhedor, mas também construtivo, né? Que seja potência, que possa construir coisas entre a gente. E fica o meu convite para vocês. Um abraço às meninas de Porto Alegre, porque eu acho que elas enfrentaram muita coisa para fazer uma pergunta. É assim que tem que ser e por que é assim que tem que ser? Então, acho ótimo que isso fomente discussões e possibilidades. E eu conto com vocês e vejo vocês na próxima. Obrigada por estarem comigo e até mais.